Olá, eu sou Michele Felisberto, uma apaixonada pelo universo que existe em cada ser humano. Eu atuo como mentora e consultora de desenvolvimento humano no nível pessoal e profissional. E nesse vídeo eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência com o Vipassana. Na verdade, eu quero falar para vocês sobre essas duas ferramentas incríveis, o Enneagrama e o Vipassana, e como elas podem nos ajudar no caminho de nos libertar dos sofrimentos e nos ajudar a viver uma vida mais leve, mais feliz, mais harmoniosa e com mais amor. Então, nesse vídeo eu vou primeiro explicar o que é o Enneagrama e o que é Vipassana para você que está chegando agora, que não conhece um ou os dois sistemas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal com cada um deles, como elas têm me ajudado no meu caminho, e depois eu quero fazer uma análise para trazer para vocês uma visão comparativa, como essas ferramentas se complementam em muitos aspectos, como elas se diferenciam. E o meu objetivo com esse vídeo é trazer para você a minha perspectiva para que você possa ampliar a sua. Então eu não estou aqui para trazer nenhuma verdade absoluta, nem para ser a grande especialista de nenhum desses dois sistemas. Eu te convido a ouvir o que eu vou trazer aqui, a trazer a sua própria ideia sobre os temas, aqueles que você conhece, e caso você se sinta tocado por alguma delas, eu te convido a experimentar por você mesmo esses dois caminhos, entendendo qual deles pode, de fato, se tornar um guia também na sua vida. Então, em primeiro lugar, o que é Vipassana? Vipassana é uma técnica de meditação baseada no budista e nos princípios budistas, apesar de que ela é praticada por leigos, você não precisa fazer parte de nenhuma organização budista, e ela hoje é oferecida, inclusive, de forma gratuita para todas as pessoas que querem aprender esse meio de meditação. Então, existe uma instituição que atua no mundo inteiro através de doações, através de uma grande rede colaborativa para ensinar essa técnica da forma original, da forma mais pura. E o primeiro contato com a meditação Vipassana precisa ser em um curso intensivo de 10 dias, onde a técnica de meditação é passada, além de muitas práticas que a gente tem ao longo desses 10 dias para compreender o método, para experimentar o método dentro de nós mesmos e para conseguir colher os frutos que realmente a gente consegue quando a gente se propõe a mergulhar numa técnica de meditação. E a técnica ela é relativamente muito simples, ela consiste na gente observar a nossa respiração e as sensações do nosso corpo enquanto a gente fica o máximo de tempo possível parado, com equanimidade, sem reagir às sensações, seja com desejo de ter uma sensação mais confortável ou com aversão daquelas sensações desconfortáveis, como dores e sensações mais grosseiras. E o objetivo, obviamente, é que a partir dessa prática a gente vai trazer isso para a nossa vida, vivendo uma vida com mais equanimidade, com mais centramento mental e sem nos deixar levar tanto pelos nossos desejos e aversões que são a causa do sofrimento. Obviamente, aqui eu estou trazendo de uma forma resumida, mas o Vipassana é um caminho para você se tornar um meditador, para você se tornar uma pessoa liberta de todos os seus sofrimentos. E o Enneagrama é um sistema de autoconhecimento baseado em um símbolo, uma mandala circular com 9 pontos interligado por linhas, e esse símbolo representa duas coisas. A primeira são características humanas e a segunda são caminhos de transformação. Em termos das características, o Enneagrama representa a nossa psique, como é a formação da nossa personalidade, quais são os nossos comportamentos, padrões, as crenças e pensamentos, os sentimentos e emoções que nos dominam e também os nossos instintos de sobrevivência, como eles estão organizados e como eles atuam de forma distorcida. Então, o Enneagrama é esse grande mapa que traz todas as características do ser humano, desde o aspecto comportamental até o psicológico e espiritual. E ele também representa caminhos de transformação da consciência, caminhos de evolução. Como é que a gente reconhece, toma consciência dos nossos padrões e como a gente atua para nos libertar dos padrões limitantes, dos padrões mais dolorosos que são parte da nossa personalidade, para expressar os nossos padrões e potenciais mais elevados. E falando um pouco sobre a minha experiência, eu tenho 6 anos de experiência com o Enneagrama, desde que eu entrei em contato com esse sistema pela primeira vez, e eu tenho usado ele como um grande mapa, um grande guia para o meu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Ele me ajuda como uma espécie de espelho para me fazer observar os meus padrões inconscientes, as minhas repetições, e me mostra como eu posso fazer para agir, para estar no mundo de uma forma mais saudável. Para quem já conhece o Enneagrama, eu sou uma tipo 9, um tipo instintivo,
tenho um instinto social dominante, portanto sou uma 9 social, e a minha sequência instintiva é social, autopreservação e o sexual reprimido. Então esse é o meu mapa básico do Eneagrama e é a partir dele que eu tenho trabalhado ao longo dos últimos 6 anos para mudar alguns desses padrões inconscientes do tipo 9, como por exemplo de ser uma pessoa que segue muito fluxo e não olha para as minhas próprias prioridades. Então eu passei a ser uma pessoa mais íntegra com aquilo que eu quero, com quem eu sou, mais em contato com as minhas sensações, com as minhas habilidades instintivas. Também tenho feito um trabalho muito grande para equilibrar os meus instintos, para diminuir um pouco a influência do instinto social, que acaba sendo compulsivo para participar de grupos e servir, para equilibrar o autopreservação, para ele manter ali o meu equilíbrio e também para curar todas as dores do sexual reprimido, para me ajudar a me tornar uma pessoa mais apta a viver relações, a intimidade, a intensidade, todas as belezas desse instinto quando ele é saudável em nós. Então a minha jornada com o Eneagrama tem sido uma de criar maturidade emocional, mental, psicológica, e eu faço isso não só observando o Eneagrama, mas através de várias ferramentas complementares, como a psicoterapia semanal, várias terapias corporais, retiros de transformação pessoal, jornadas com a medicina da ayahuasca, pelo menos uma vez por ano, e vários outros complementos que me ajudam a caminhar o caminho. Então o Eneagrama é o meu mapa, o meu guia, e eu utilizo todas essas ferramentas de transformação para me ajudar a me tornar uma pessoa mais plena. E é nesse contexto que o Vipassana entrou na minha vida. É um caminho, uma ferramenta, um recurso que eu entendi como sendo muito valioso para esse estágio que eu estou agora. Desde o ano passado eu vinha buscando mais silêncio, mais contemplação, mais introspecção, formas de me conectar mais com a minha intuição, e eu entendi que o Vipassana seria uma forma de fazer isso. E recentemente, no início do ano de 2025, eu passei pelo curso de 10 dias, que é a forma de se iniciar nesse método. A minha experiência, e aí eu tô falando da minha experiência pessoal, foi muito incrível, muito profunda, muito transformadora. Eu acredito que por toda a caminhada que eu tenho tido ao longo dos últimos anos, para mim não foi tão difícil a parte de ficar em silêncio, a parte de ficar isolada das outras pessoas, não poder me comunicar, não poder interagir. O mais difícil mesmo foi conseguir acessar o silêncio interno. A mente estava sempre muito ativa, eu precisei de muito tempo para conseguir de fato relaxar e estar presente com o meu corpo. E o outro desafio que eu tive, que muitas pessoas também têm, foram dores corporais, né? O desafio de ficar sentada muitas horas na prática de meditação e vencer, de certa forma, essa tendência do corpo de buscar conforto, de buscar sensações agradáveis, mas tudo isso fez parte do meu processo de transformação. Eu acredito que ter cumprido os 10 dias, ter cumprido rigorosamente todos os horários, as práticas, mantido uma alimentação saudável, uma mente mais pura, mais voltada para esse processo de purificação, de fato trouxe um salto muito grande assim para minha evolução enquanto pessoa, e eu tenho o desejo, a intenção, e estou conseguindo, pelo menos nas últimas semanas, manter algumas práticas de meditação, seguindo o método Vipassana para conseguir cultivar esse centramento mental, essa equanimidade e essa libertação daqueles desejos e aversões inconscientes que acabam deixando a gente presa em situações que não são boas, que geram sofrimento. E lembrando que essa foi a minha experiência pessoal com Vipassana. É uma técnica, é um curso de 10 dias, como eu falei, que cada pessoa vai viver a sua própria jornada, dependendo de onde ela está no caminho, de qual é a sua busca, de qual é a sua condição física, mental. Ela vai viver exatamente o que ela precisa. Algumas pessoas têm situações mais difíceis, desafiadoras, outras pessoas conseguem fazer com mais leveza e equanimidade. Então, como eu falei, né, no começo desse vídeo, que você possa ser convidado, se fizer sentido para você, eu vou deixar aqui no vídeo a descrição do link dessa instituição que realiza esses cursos, porque realmente é uma prática muito transformadora quando você se propõe a viver essa experiência. E agora eu quero trazer para vocês a minha perspectiva sobre esses dois caminhos, sobre essas duas ferramentas de autoconsciência, de autoconhecimento e transformação, e como cada uma delas pode nos ajudar nesse caminho. O primeiro ponto é que eu vejo tanto o Eneagrama quanto na meditação Vipassana como tendo o mesmo objetivo, que é o objetivo central de libertar o ser humano do seu sofrimento interno e ajudá-lo a viver uma vida mais leve, mais amorosa, mais feliz, mais liberta e em compatibilidade com as virtudes humanas mais elevadas de amor, compaixão, liberdade, integridade, moralidade, bondade,
coletividade, né? Um senso de unidade, de colaboração e ao mesmo tempo um senso de individualidade, de autocentramento. E aí, tendo esse objetivo em comum, eu vejo um risco que também é passível para os dois caminhos. Eu vejo que a gente muitas vezes tem uma ansiedade de querer ter resultados rápidos. Então, muitas vezes a gente começa no Vipassana, uma pessoa pode começar no Vipassana pensando, uau, eu agora sou um exímio meditador, já consegui me libertar dos meus sofrimentos, né? Consegui vencer os 10 dias, e aí já se sente de alguma forma transformado pela prática e acredita que esse é o caminho. Sendo que esse é só o primeiro passo. É um caminho longo de prática diária, de paciência, persistência para você de fato conseguir colher os frutos desse caminho. A mesma coisa com o Enneagrama. Muita gente descobre o Enneagrama, entende o seu padrão psicológico, o seu tipo de personalidade e fala, meu Deus, agora eu descobri tudo, né? A pessoa passa por transformações iniciais muito profundas na sua vida e fala, agora eu estou iluminada, agora eu já entendi minha personalidade, não vou mais cair nessa besteira de ego, agora eu sei quem eu sou, estou em contato com a minha essência, já estou evoluído e iluminado. E isso não é verdade, né? Conhecer o seu perfil, entender as suas características é só o primeiro passo, é a pontinha do iceberg. Muitas vezes a gente vai precisar, de fato, caminhar um caminho muito longo, experimentar as nossas dores profundas, fazer um trabalho de cura das nossas feridas do passado e reviver várias situações até a gente de fato conseguir integrar uma forma mais saudável e mais madura mesmo da nossa personalidade. Então, tanto o Vipassana quanto o Enneagrama são caminhos de longo prazo, são processos em que a gente precisa de dedicação, de tempo, de paciência, de estudo e de muita, muita prática. De fato sentar a bunda para poder fazer a meditação, se colocar em silêncio, se colocar em introspecção, no caso do Vipassana, e no caso do Enneagrama, fazer o processo de autoavaliação, autoanálise, autoobservação, processos de transformação energética, terapias complementares para curar aquelas chavinhas internas que foram programadas de uma forma tão profunda. Isso é algo que leva tempo, que de fato a gente precisa caminhar aí provavelmente ao longo de toda a nossa vida. E agora falando um pouco das diferenças que eu vejo entre esses dois sistemas, esses dois conhecimentos sagrados. O primeiro ponto é que ambos identificam algo em comum, que é o sofrimento humano. A gente acredita, tanto dentro do Enneagrama quanto no Vipassana, que o sofrimento é uma verdade universal e todos os seres humanos sofrem de alguma forma. A grande diferença é que dentro da meditação Vipassana, o sofrimento é visto como algo único, universal, comum a todas as pessoas, e ele tem um caminho único para conseguir transcender, transpor esse mesmo sofrimento. Por outro lado, o Enneagrama olha para essa verdade do sofrimento humano e é como se ele descrevesse o sofrimento de várias formas. Então é como se a gente passasse o sofrimento por um prisma e tirasse ali algumas características dele. Ou se a gente visse o sofrimento como um diamante que tem várias facetas e cada pessoa vai de alguma forma se apegar a uma parte, a uma parcela desse sofrimento universal. Então o Enneagrama mostra pra gente 9 formas diferentes em que cada ser humano sofre, que são as paixões dos tipos, um sofrimento emocional profundo que está por trás de todos os padrões comportamentais dos 9 tipos de personalidade. Então o convite do Enneagrama é que a gente olhe para o nosso sofrimento de uma forma específica. Cada pessoa vai ter um caminho específico para poder se libertar daquele sofrimento. Então, existe um entendimento mais profundo cognitivo de como cada pessoa sofre. Além das paixões de cada um dos 9 tipos, a gente tem 3 instintos de sobrevivência, o social, a autopreservação e o sexual, que são distorcidos também pelo nosso ego, pelos nossos traumas. E isso também nos causa tipos específicos de sofrimento, que o Enneagrama nos ajuda a identificar, a perceber como eles se manifestam em nós e nos traz também caminhos diferenciados e específicos para lidar com cada um desses tipos diferentes de sofrimento. Então, de novo, enquanto o Vipassana mostra o sofrimento como algo universal, único e traz um caminho para transcender esse sofrimento, identificando as suas origens dentro de cada um de nós, o Enneagrama já te mostra com um pouco mais de diversidade de que forma esse sofrimento pode se manifestar em você, para que você siga um caminho mais específico, ou pelo menos tenha mais opções de caminhos para conseguir e aos poucos te libertar desse sofrimento interno.
Uma segunda diferença que eu vejo entre esses dois sistemas. O Enneagrama trabalha com o conceito dos 3 centros de inteligência. Nós temos o centro de inteligência mental, relacionado à nossa capacidade cognitiva, às nossas ideias, pensamentos. A inteligência emocional, que é o centro responsável pelas nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa conexão com as pessoas, né? O nosso processo de amor e também, de alguma forma, ali a origem do sofrimento emocional. E a gente tem o centro corporal ou centro instintivo, que está relacionado às nossas sensações e também aos nossos sentidos. Então, o Enneagrama tem também caminhos diferenciados para a gente trabalhar com cada um desses centros. A meditação Vipassana é um sistema que, na minha visão, trabalha muito conectado ao centro de inteligência mental, onde ele vai te colocar num foco profundo, atenção plena, vai te trazer para um controle da sua mente e também no centro corporal, porque ele te coloca para observar as sensações do seu corpo. É através das percepções sensoriais que você vai, de alguma forma, entrar em contato com o seu mundo interior. Então, o Vipassana, ele trabalha o centro mental, o centro físico e, na minha visão, o centro emocional, ele fica ali meio perdido. As emoções são muito pouco abordadas nesses cursos de 10 dias e elas são vistas mais como uma expressão do sofrimento ou então como um produto de criação da mente. E muitas vezes a gente precisa até suprimir, ignorar, deixar de lado as emoções para focar no centramento da mente e nas sensações do corpo. Então eu acredito que o Vipassana é um método incrível para a gente trabalhar o nosso centro mental, centramento, a força de vontade, todo esse conceito intelectual em que a gente precisa ter esse foco e também ele nos ajuda a lidar com as sensações corporais. Mas mesmo assim ele faz isso de uma forma muito limitada, porque você precisa estar ali parado e apenas concentrado nas sensações que surgirem de forma espontânea. Mas não necessariamente você vai trabalhar, por exemplo, a movimentação do corpo, liberação somática e a expressão através do movimento, que a gente sabe, trabalhando com outras terapias somáticas, o quão importante elas são para nos ajudar a liberar, inclusive, as questões emocionais. Então, na minha visão, o Enneagrama, ele nos mostra a importância de trabalhar com os 3 centros de inteligência, de forma integrada, interconectada, mas entendendo que existem funcionamentos separados, o mental, o emocional e o instintivo. E o Vipassana é um método incrível que nos ajuda a aguçar, a aprimorar o nosso centro mental e parcialmente o nosso centro corporal. E por fim, eu quero trazer para vocês agora a minha visão, e aí para quem já conhece o Enneagrama, já está familiarizado com a linguagem, vocês vão entender mais. Para quem não conhece, talvez você pode começar se identificando. E para quem já viveu a experiência do Vipassana, vocês podem confirmar se isso faz sentido na experiência de vocês. Ou para quem ainda não viveu o Vipassana e está familiarizado com o Enneagrama, você vai já observar os padrões e as questões que podem surgir para você. Então vamos lá, começando pelos instintos, como eu acredito que eles se manifestam ali dentro do Vipassana. O instinto de autopreservação, quem tem o instinto de autopreservação dominante pode ter uma vantagem, porque ele vai ter mais facilidade de introspecção, de seguir as regras e rotinas. Por outro lado, esse instinto dominante, ele pode gerar uma dificuldade porque a pessoa fica muito apegada aos confortos, à segurança. Então eu via, por exemplo, lá no Vipassana que algumas pessoas faziam como se fosse uma cama, um ninho ao redor ali do seu lugar de meditação. Então elas precisavam sentir conforto e segurança e isso às vezes pode ser uma preocupação que vai te distrair do processo de meditação. Agora, para quem tem instinto de autopreservação reprimido, pode ser muito difícil seguir as regras, as rotinas, os horários, ter uma alimentação regular, mas muito diferente do que a gente tem aqui fora. Pode ter uma dificuldade muito grande, uma inquietação e não conseguir de fato permanecer dentro de si, permanecer consigo mesmo por longos períodos de tempo sem fazer nada. Já o instinto social, ele pode apresentar uma vantagem quando o social é dominante, quando as pessoas se sentem seguras dentro daquele grupo, porque sabem que existe um funcionamento que está ali o tempo todo atuando para que você fique bem. E eu acho muito interessante, gente, até como uma social dominante, que todo o instituto, todo o funcionamento dessa organização de Vipassana é voluntária. Então, tanto os professores quanto os servidores, eles estão ali dando um serviço sem receber, né, monetariamente nada em troca. Então essa roda, ela gira muito a partir do instinto social, através do servir, através da coletividade, da colaboração, e isso ajuda muito a você estar ali confortável naquele espaço.
Por outro lado, se o seu instinto social é dominante, talvez você tenha uma preocupação excessiva em como as pessoas estão te vendo. Será que eu estou meditando certo? Será que o professor, né, está me vendo? Ou quem são as pessoas que estão aqui? Você pode ter uma inquietação para querer se conectar com o grupo e com as pessoas. Existe uma sintonização muito maior ao grupo do que a si mesmo, e isso pode ser prejudicial. E eu acredito que para quem tem o social reprimido, talvez, né, haja ali alguma insegurança com relação a estar meditando e a estar vivendo coletivamente no meio de estranhos, pode haver algum desconforto, algum medo que surja com relação a estar nesse espaço, que pode também ou não ser ali uma dificuldade para a pessoa conseguir se concentrar no seu processo individual. E por fim, o instinto sexual. Para quem tem um instinto sexual dominante, são pessoas que gostam de intensidade de conexão. Então, são pessoas que buscam muito mais adrenalina, muito mais movimento, muito mais coisa. E aí, isso pode dificultar a pessoa ficar mais contida, ficar com a sua energia dentro de si, observando o que está acontecendo e sem se conectar com outras pessoas. Lá a gente não pode nem olhar no olho, não pode ter nenhuma troca, nem mesmo de comunicação em gestos. A gente tem poucas interações com o professor, com o gerente do curso, mas a gente precisa de fato estar sozinho, internamente. Aí para quem tem um instinto sexual dominante, isso pode ser muito difícil, porque pode surgir ali uma vontade interna de se conectar com as pessoas, de perceber quem são as pessoas mais atraentes e menos atraentes, e isso também é uma forma de distração do processo interior. Agora, para quem tem o sexual reprimido, eu acredito que talvez isso pode até facilitar no processo, porque você não vai ter o medo de ser invadido por alguém, né? Você sabe que você está num ambiente seguro, em que você não tem que se preocupar ali com os jogos e dinâmicas de conexão, de uma forma mais íntima, mais profunda, então você consegue relaxar e, de fato, estar ali com o seu processo. Sem contar que pessoas com sexual reprimido tendem a ser mais contidas, mais reservadas, e isso também facilita no processo da meditação. Lembrem depois de colocar aqui no comentário, para quem já conhece o Enneagrama, já fez Vipassana, se isso está de acordo com a sua experiência também, porque essas são apenas percepções aqui que eu estou trazendo para vocês. Agora, falando um pouco dos tipos, né, eu dividi também entre as tríades. A gente tem os tipos instintivos, que são mais baseados na inteligência instintiva, na inteligência do corpo, que são os tipos 8, 9 e 1. E na minha visão, esses tipos podem ter uma vantagem dentro do Vipassana, que é uma conexão mais rápida com as sensações do corpo, com a parte sensorial. Os instintivos têm facilidade de se conectar com o próprio corpo, de perceber seus movimentos, as suas sensações, e isso de fato vai trazer para eles uma facilidade ao aplicar a técnica. Existe também, dentro dos tipos instintivos, uma facilidade de seguir regras, processos, métodos, rotinas. Então tudo isso é uma coisa que o instintivo gosta e isso pode também ajudá-lo na sua meditação. Em breve eu vou falar um pouco das distinções entre cada um desses tipos. Já os tipos mentais, 5, 6 e 7, eles estão, como o próprio nome diz, muito mais focados no seu processo mental do que necessariamente no corpo e nas emoções. Então, os tipos mentais, na minha visão, podem ter uma dificuldade maior em se concentrar na prática, em se conectar com as sensações do corpo, em diminuir o barulho mental, diminuir a atividade mental para conseguir manter o centramento. E por fim, os tipos emocionais, os tipos 2, 3 e 4, na minha visão, são os que têm a maior dificuldade para conseguir se colocar, obviamente, quando eles estão mais na sua personalidade. Porque os tipos emocionais, a sua energia está mais concentrada nas questões do coração, as emoções, as percepções e conexões com as pessoas. Então, eles talvez tenham menos conexão com a mente e com o corpo, e eles estão ali dentro daquele espaço que não está sendo nutrido dentro do Vipassana. Então a gente não tem conexão com as outras pessoas, não existe tanto espaço para expressão emocional, para o desabrochar das emoções. O objetivo é que a gente fique de fato mais contido e centrado, e isso pode ser um desafio para os tipos emocionais, que vão de fato precisar olhar para si, fechar-se, né, dentro dos seus próprios processos, buscar trazer um estado de equanimidade, de controle emocional para conseguir de fato processar e aplicar a prática de meditação. E por fim, gente, alguns comentários aqui com tipos específicos. E eu dividi de forma muito simplificada entre os tipos que podem ter mais facilidade com o Vipassana e aqueles que podem ter mais dificuldade com essa técnica. Eu acredito que os tipos 9, 5, 1 e 3 podem ter mais
facilidade de fazer o Vipassana. O 9, porque é um tipo instintivo, se conecta muito com o processo, com o método, e tem mais facilidade de estar no corpo, tem mais facilidade de estar parado, fazendo uma coisa só por muito tempo. Ele entra num piloto automático que para ele é tranquilo. O tipo 5, apesar de ser um tipo mental, é um tipo que gosta de introspecção, de silêncio, de focar em si. Então talvez ele também tenha uma vantagem nesse método. O tipo 1 é um tipo também instintivo, muito organizado, muito direcionado a seguir regras, a seguir aquilo que é dito. Então pode ser que eles tenham uma vantagem também de cumprir o protocolo, de fazer tudo o que precisa ser feito para chegar ao objetivo final. E o outro tipo também é o tipo 3, que quando são dada uma missão, um objetivo, um foco, eles agem com muita diligência para conseguir chegar lá. Então pode ser que o tipo 3 também vista, né, aquela máscara de vou ser o melhor meditador e de fato ele consegue estar ali. Porém, gente, esses 4 tipos que parecem ter mais facilidade com o Vipassana, se eles não tomarem cuidado, eles podem estar sabotando o próprio processo. O 9, ao fazer tudo num piloto automático e não entrar em contato com você profundamente. O 5, por ficar, mesmo que isolado, ainda perdido nos pensamentos e não vir para o momento presente, não se conectar com as sensações. O tipo 1 pode ter um excesso de rigidez, excesso de controle, não permitir que as suas sensações espontâneas surjam a partir do processo. E o tipo 3, porque ele pode criar uma máscara de que é um excelente meditador, sem de fato estar entrando naquele estado de forma real, profunda e verdadeira. Por outro lado, a gente tem os tipos que talvez tenham mais dificuldade com o Vipassana. O primeiro é o tipo 7, é um tipo mental e que tende a ter a mente muito focada em múltiplas opções, em várias coisas. Então, talvez para o 7 seja excessivamente difícil conter a sua mente e focar em uma coisa só durante longos períodos de horas e dias. O tipo 6, que também é um tipo mental, mas que tem como princípio da sua personalidade o medo e a ansiedade. Então pode ser que a ansiedade do tipo 6 traga para ele muito caos interno e ele não consiga se acalmar para se centrar ali para fazer a técnica acontecer. O tipo 8, que é um tipo que gosta de intensidade, de energia, de se colocar em ação, em movimento. Então pode ser muito difícil para o tipo 8 se conter, ficar em silêncio, ficar com uma energia mais para dentro e não tanto para fora. Então, apesar de ser um tipo instintivo e ter facilidade de conexão com o corpo, o desafio deles é conter o próprio corpo para poder seguir um processo mais calmo e silencioso. A gente tem o tipo 2, que eu acredito que pode ter um desafio muito grande no Vipassana, porque o tipo 2 ele busca profundamente conexão com outras pessoas. Ele busca esse espelhamento positivo, relações positivas, e no Vipassana a gente não pode se relacionar com ninguém, a gente precisa de fato estar introspectivo. E por fim o tipo 4, que é um tipo também emocional em que tem os extremos das emoções. Então o tipo 4 muito naturalmente flutua muito entre emoções intensas, profundas, sejam umas emoções de mais euforia, alegria, sejam umas emoções de mais melancolia, de medo, ou seja, eles estão sempre oscilando no espectro emocional. Então pode ser muito desafiador para eles conseguirem manter a equanimidade. Agora, por outro lado, esses tipos que têm mais dificuldade talvez sejam aqueles que mais se beneficiariam dessa técnica, porque eles conseguiriam, ao finalizar o processo, vencer todos esses desafios do seu ego, da sua personalidade e conseguir obter resultados mais visíveis, mais factíveis. Então, o 6 pode de fato atingir um estado de calma, o tipo 7 pode conseguir ter mais centramento, mais foco para suas tarefas diárias, o tipo 8 pode equilibrar a sua energia, não ser tanto para fora, conseguir ser um pouco mais contido. O tipo 2 pode conseguir focar mais em si do que nos outros, conseguir realmente se nutrir antes de se entregar. E o tipo 4, não preciso nem dizer, né, gente? Ele vai cultivar a sua grande virtude emocional, o seu grande caminho de crescimento, que é a equanimidade, o equilíbrio emocional. Bom, eu sei que foram muitas informações, muitas percepções nesse vídeo, mas eu espero que ele tenha de alguma forma aberto a sua mente, o seu coração e o seu corpo para essas duas práticas milenares que têm uma base muito profunda de conhecimento, de sabedoria, de prática. Então eu espero de verdade que esse vídeo possa te inspirar a buscar tanto o caminho do Vipassana quanto o caminho do Enneagrama, mas o mais importante, que você possa seguir nesse caminho para se libertar do seu sofrimento e viver uma vida de mais paz, amor, compaixão, alegria e contentamento. Um beijo e até mais.